Alquimia Messiânica, parte 3. Hoje vamos continuar desenvolvendo o tema da alquimia messiânica. A alquimia messiânica nós estamos escrevendo da seguinte forma, com K, justamente para diferenciar com a alquimia tradicional, tão deturpada, porque a alquimia nós entendemos que interpretamos a palavra da Bíblia, dinamis, traduzida como alquimia, que naturalmente a Bíblia coloca como milagres. Os tradutores em 1500 traduziram dinamis como milagre. Na realidade não é milagre, é dinamis, é o poder de criação, o poder de transmutação, o poder de fazer, o poder de criar, transmutar, metaforcear. Então veja bem, e chamamos também messiânica, e escrevemos com SH, até para que se diferencie da famosa igreja messiânica. Nós somos da ICOMESH, da Igreja Comunidade Messiânica, mas messiânica do Messiá. Nós esperamos o Messiá. Muito bem, nós queremos continuar falando sobre a alquimia. A alquimia messiânica tem 4 elementos, 4 objetivos principais. O primeiro objetivo é transmutar o futuro, criar o futuro. Hoje nós percebemos a grande preocupação das pessoas e muitas pessoas não conseguem ver futuro, até diante da situação nacional e internacional. Em segundo lugar, a cura, a sobrevivência e a proteção. Nós sabemos que são 3 elementos principais do ser humano. A cura, diante das enfermidades físicas, emocionais e mentais. A sobrevivência, as pessoas se preocupam com a questão da sobrevivência, não sabem como é que vai ser o futuro, e a proteção diante dos perigos e das situações que estão aí. Em terceiro lugar, a longa vida para realizar a missão. As pessoas têm sempre consciência de querer fazer a missão, mas não sabem qual é a missão, e precisam de uma longa vida. É interessante que Josué, quando tinha 85 anos, ele chegou a dizer que quando tinha 40 anos, ele começou a realizar a missão, e quando chegou a 85 anos, ele estava da mesma situação como se tivesse 40 anos. Ou seja, ao longo da realização da missão, você não vai envelhecer. E em quarto lugar, transpor obstáculos, solução de problemas. São os 4 itens da alquimia messiânica que nós realizamos aqui na ICOMESH. E vamos hoje introduzir mais profundamente o que seria a alquimia dentro do Tanash e dentro do Haberi Hakadashá, ou seja, a Bíblia do Velho Testamento e o Novo Testamento. Segundo Paulo, e nós vamos usar a teoria de Paulo, não a teoria escrita na Suma Teológica, Tomás de Aquino, nem nos grandes teólogos ou da Suma Teológica, por aí afora. Nós vamos usar o Novo Testamento grego. E Paulo fala de que existem 3 elementos no ser humano. Existe o neuma, que é o espírito, neuma, daí vem o ar, o pneumático, o neuma, o espírito, tem o psique, a vida, a alma, a vida psicológica, o psique é o psique, que daí vem a psicologia, e é o soma, que é o corpo, daí vem o somático, a questão somática. Nós temos 3 elementos que formam o ser humano. O soma está ligado com o mundo físico. O neuma está ligado com o mundo espiritual. O psique faz a conexão do espírito com o corpo e faz a vida. Tanto é que a psique, na lenda grega, na cultura grega, a psique é a vida que nós carregamos, a nossa história, o que Freud diria, os nossos traumas, e o Jung diria toda a nossa história. Ou seja, a psique é isso não pode mudar, ninguém muda, não existe forma de mudar. Então nós podemos perguntar o que muda então, como é que podemos mudar? Mas é interessante que a Bíblia, o Paulo, usa uma outra palavra, e essa palavra é genial, fundamental, fantástica. É a palavra nous. Nous, N-O-U-S, nous. O nous é uma inteligência especial que o ser humano tem. É uma inteligência que nós vamos falar um pouquinho mais, é uma inteligência que consegue abranger todos eles e manipula todos eles e pode fazer a transmutação de todos eles e pode mexer com tudo. Ele é diferente da psique, porque a psique é simplesmente a vida mental que você tem ao longo da vida, a sua história mental,
as suas lembranças, o seu problema, a sua preocupação. Mas a psique não. Ela é a inteligência e a vontade, que é diferente da psique, o nous. Nós, inclusive, na NPC, nós temos, eu desenvolvi em 1995 um mapa noético, que é justamente baseado em cima do nous, do noé, do noético. Mas vamos entender o que é nous. O nous é impressionante que, na Bíblia, nous, no grego tradicional, no grego koiné, antigo, e no grego clássico, nous significa a mente racional mais a vontade. Lacan diria que Lacan diz que nós temos duas racionalidades. A racionalidade inferior, que todo mundo tem, e existe uma racionalidade superior que consegue manipular e que cria os matemas. Então, o nous, eu acredito, refere-se mais a essa inteligência superior que o ser humano tem dentro de si e que manipula a própria mente humana. Então, o nous é impressionante que na Bíblia essa palavra nous, ele é usado da seguinte forma. Em primeiro lugar, em Paulo de Tarso, o grande teólogo da igreja primitiva, Paulo de Tarso, diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que nós podemos ter o nous do Messias, a mente de Cristo, e essa mente é a palavra nous, o nous de Cristo, não é a psique de Cristo, não. É o nous de Cristo, é a forma de fazer alquimia e mexer com o futuro. Muito bem, esse é em primeiro lugar. Em segundo lugar, Paulo de Tarso, em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele fala sobre o nous, podemos transformar a mente, diz Paulo, para poder atingir e poder entender e poder experimentar as coisas boas da espiritualidade, diz Paulo de Tarso, lá em Romanos capítulo 12, 2. E nessa transformação, pasme, Senhor, usa a palavra metamorfosear, metamorfose, que não é outra coisa do que a palavra alquimia, que nós viemos usando dentro da Icomesh. E nós entendemos que o dinamis, o poder, esse dinamis, não é outra coisa do que a metamorfose que o ser humano pode fazer. E metamorfosear a mente, quando fala de mente, usa o nous. Ou seja, nós não podemos mudar a psique. Isso é balela. A psique é a história pessoal. É a mente pessoal que você carrega desde a infância até hoje e até a morte. Isso não muda. Pode ser pela hipnose, você pode esquecer alguma coisa ou lembrar alguma coisa, mas não muda. O que pode mudar, segundo Paulo, é o nous. Podemos transmutar, podemos transformar, podemos alquimizar. Eu uso a palavra alquimizar, embora não exista no português, mas eu uso a palavra alquimizar. E em terceiro lugar, paz, meus senhores, usa uma palavra nos evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João, só tem uma vez que usa a palavra nous. E é justamente lá em Lucas capítulo 24, versículo 45, quando o Messias já tinha ressuscitado, estava falando com seus discípulos, e os discípulos não entendiam bolufa do que tinha acontecido. Então chegou o momento em que o Messias diz o texto de Lucas, o Messias abriu a mente dos discípulos, e essa mente é a palavra nous, abriu o nous, não foi a psique, não foi a psique, não foi a vida psicológica que abriu, foi o nous que abriu, e eles entenderam tudo. Senhores, o nous é a fórmula da alquimia. Mas vamos mais em diante. Como é que nós fazemos aqui na Icomesh, fazemos alquimia? Fazemos na alquimia messiânica, como já explicamos, em 10 meses. Nós prestamos consultoria e nós praticamos a alquimia aqui na Icomesh, com os membros, com os filiados, com as pessoas que fazem e aqueles que nos procuram também. Baseado no quarto dom, que nós já explicamos no vídeo passado, de que o operador de milagre, ou seja, operador do dinamis, não é milagre, dinamis, que está no grego, que nós traduzimos por alquimia, porque dinamis é o poder de transmutar, o poder de metamorfosear. Ou seja, esse dínamos, esse operador de milagre é um dom. Meu amigo, você já ouviu alguma igreja
desenvolver, algum pastor prega que você pode ter o dom do milagre? Não, porque não interessa a ninguém. Nenhum pastor, nenhum líder de igreja pode estar interessado em que alguém desenvolva isso, porque senão ele perderia o seu poder. Ninguém quer perder o poder. Mas existe, esse é o quarto dom. Veja só lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, que existe o dom de ser, existem dons que Deus concede aos discípulos, que é ser apóstolo, discípulo, profetas, e o quarto é operador de milagres, e operador de dinamis, operador de alquimia, diríamos nós. E nós desenvolvemos isso em 10 meses, do Aleph ao Yod, sendo que de 3 em 3 meses existe um ciclo. O ciclo do Aleph vai do Aleph, Beit, Gimel. O ciclo do Beit, que é o segundo, do Dale, Ri e Vav. E o ciclo do Gimel vai do Zain, que é o 7, o Het, o 8, e o Tet, o 9. E aí é uma avaliação para que você possa fazer a ligação do Yod e assim você ter a ligação com a mente de Cristo, com a mente do Messias. Mas eu quero terminar a fala nesta hora falando sobre um fato impressionante, um fato que aconteceu na Bíblia. E para isso eu estou usando essa Bíblia aqui. Essa Bíblia foi editada no Brasil em 1968. Foi editada pela Igreja Católica, pela Diocese de São Paulo. E é interessante, é uma Bíblia que traz o mapa e traz inclusive as datas prováveis que tem acontecido cada um desses fatos. Eu peguei desses fatos, dessa Bíblia, que achei genial, fantástico, e é um tesouro para mim. Eu peguei o seguinte, eu calculei os 10 meses. Nós falamos 10 meses? Pois é, a partir do momento que começou o ministério de Jesus, segundo esse texto, aqui começou em 27, no ano 27 após Cristo, e no ano 28, 10 meses depois, aconteceu esse fato aqui, que eu vou relatar. O que aconteceu 10 meses depois? No 10º mês, Jesus estava, o Messias, eu prefiro usar a palavra Messias, o Messias estava ao norte da Palestina. Isso aqui é o norte da Palestina. Esse é o mar Mediterrâneo, isso é a Palestina, esse é o Rio Jordão e esse é o mar da Galileia. Muito bem. Uma coisa interessante que eu tenho visto é que o Messias sempre pregou na parte do norte, na parte pobre, na parte miserável da Palestina. Ele quase nunca fez milagre lá no sul, lá na Judeia. Ele fez sim, fez com Bartimeu, e fez também fez também lá na casa de Lázaro, lá em Betânia, perto de Jerusalém. Mas em Jerusalém pouco praticava os milagres, as alquimias, os sinais. Ele fazia isso tudo ao norte da Palestina, justamente numa área em que havia um povo incrédulo e havia uma miséria absoluta. Muito bem. Diz o texto que 10 meses depois, dentro dessa Bíblia, dentro desse evangelho publicado pela Igreja Católica, lá em 68, que muitas vezes é uma coisa rara ter esse livro aqui, ele diz que o Messias estava andando de Tiro indo para Sidom, lá no norte, perto do Mar da Galileia. E quando veio nos confins de Sidom, encontrou um surdo-mudo e ele curou aquele surdo-mudo. Ele passou a ouvir e poder falar. Muito bem. Quando ele chegou no Mar da Galileia, ele fez várias curas, curou cegos, curou aleijados, curou paralíticos e tal, e ainda fez a segunda multiplicação de pães. Nesse instante ele atravessou o Mar da Galileia, que é esse aqui, e chegou em Magdala para continuar fazendo o seu milagre, ou seja, a sua alquimia. Mas o que aconteceu? Lá encontraram os judeus incrédulos, como até hoje existem. Mas esses judeus incrédulos, ou seja, essas pessoas incrédulas, queriam que Jesus fizesse um sinal. Veja bem, sinal, já falamos aqui, que sinal é semeion. E semeion não é milagre, semeion é um sinal divino. E o milagre é alquimia. E Jesus disse aqui, não vou fazer sinal para vocês, não. Vocês são um povo de incrédulo. O único sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas.
E ele deixou aquele povo de lado e atravessou o mar da Galileia e chegou em Betsaida, onde ele fez a cura do cego. E nessa cura do cego aconteceu uma coisa interessante que nunca tinha acontecido. Ele curou um cego, o cego começou a ver alguma coisa, diz: você está vendo isso? Eu estou vendo alguma coisa. Aí ele curou melhor e ele foi vendo até ver perfeitamente. E aí com seus discípulos ele subiu para Cesareia. E aqui em Cesareia, meu amigo, aconteceu uma coisa genial que confirma a nossa alquimia. Em Cesareia, no caminho a Cesareia, diante dessa situação que eu contei aqui, Jesus já estava num ponto não de desistir do seu ministério, mas como ninguém acreditava nele, chegou para os discípulos e disse: mas espera aí, o que você acha que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? E um dizia: não, você é o profeta Jonas, você é o profeta Elias, você é isso, você é aquilo e tal. E o único que teve a coragem, teve a iluminação divina foi Pedro, e disse assim: tu és o Messias, tu és o Messias. Senhores, em cima dessa confissão é que existe a alquimia. Alquimia, os alquimistas são messiânicos. Messiânico no sentido de Jesus. Então, em cima dessa confissão, Jesus disse assim para ele: o que ligares, tudo que ligares no céu será ligado na terra. Algumas igrejas usam como se isso tivesse sido o momento em que o Messias deu primado para Pedro, mas não é nada disso, não existe isso. O que existe é que Pedro confirmou e afirmou que Jesus era o Messias, que é o que nós temos que fazer, e diante disso ele pode fazer o milagre, pode fazer a alquimia, pode fazer as grandes coisas. E veja bem, esta mesma frase coincide com que Hermes Trismegisto, 1000 de anos antes, no Egito, dizia: assim em cima como embaixo. Por isso que nós acreditamos que existe alquimia e nós fazemos alquimia. Senhoras, nós fazemos alquimia.